Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um Lube Talks. Eu sou o Matheus Teixeira, Head de Inovação e Produto da Lube. E hoje a gente vai falar um bocado sobre serviços financeiros, sobre inovação, sobre o papel do Bacen, sobre o papel do KYC. E eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente esse senhor que se disponibilizou aqui para vir conversar com a gente, Pedro Guimarães, da Oribank. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui para falar com vocês. Que ótimo, que ótimo. E aí, Pedro, conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou aqui, como é que você vê esse ramo, que você já está aí há uns 15 dias, né? Uns dias já? Há mais uns 15 anos, eu É, acho. né? Bom, eu tô no mercado acho que há quase uns 15 anos. Eu comecei minha carreira no Itaú ainda. Uma carreira um pouco diferente, na verdade eu estudei física, então Estou tinha física, muito a cara. ver com o mercado financeiro. E acabei vindo para o Unibanco na época para uma agenda relacionada à modelagem estatística e tal. E aí fui ficando, enfim, trabalhei na área de risco, depois eu fui estudar fora, voltei. Segui a carreira no Itaú, aí já mais ligado nesse mundo internacional. Depois eu tive uma passagem também uns anos no Santander, saí de lá, tocava toda a parte de produtos de câmbio, pagamentos internacionais, cash internacional, e aí vim pro Oribank faz 2 anos, eu acho, tá Uhum. fazendo 2 anos por agora, com a ideia de, né, o Oribank sempre foi um banco muito focado em câmbio e mercados internacionais, pelo menos nos últimos, eu diria, 5 anos, né? E aí, naturalmente, o objetivo do banco agora é expandir um pouco, né, ter uma oferta mais ampla de serviços financeiros, mais voltado para pessoa jurídica, né, muita distribuição via parceiros, via aplicativo, eh, soluções para fintechs. Depois a ideia é a gente expandir para o mundo de pagamentos, expandir além, né, de serviços internacionais, a gente também para operações de crédito, Pix, enfim, e vim com essa missão da gente criar novos caminhos ali em termos de produto e de soluções digitais para crescer o banco. Entendi. E você vindo naturalmente da física, modelagem de risco e tal, como que você enxerga hoje, assim, eu acho que a palavra não é só popularização, eu acho que a gente tem que falar, assim, de democratização a esse tipo de serviço que tem sido impulsionado por fintechs, especialmente aí nesse período de bancos digitais, né, que houve esse boom de bancos digitais, e a parte de risco é uma coisa que cresce junto, é uma coisa que tem a necessidade de estar sempre mudando, se adaptando. Como que você trouxe isso para o Urbanchar? No final, assim, eu acho que o que a física me ajudou, na verdade, é ter capacidade da gente conseguir pensar por primeiros princípios. E, naturalmente, eu tenho uma curiosidade pela toda inovação e tudo que acontece no mercado e tento entender como isso ajuda a gente a alavancar negócio, crescer resultado, digitalizar os clientes. Então, acho que assim, hoje em dia a gente tem muita oportunidade, né? Tem muita solução diferente, tanto seja no contexto digital, né, mas seja de soluções também para KYC, gestão de posição de câmbio, enfim, soluções para ativação de cliente. Então tem uma ampla gama, eu acho, de ferramentas e novas tecnologias que trazem muita eficiência e muita produtividade e experiências, na visão do cliente, muito ricas, assim, né? Coisa que provavelmente alguns anos atrás não seria possível, né. E eu acho que a gente tem, no contexto do banco ali, tem ficado atento a tentar se apropriar disso, principalmente que a gente acabou sendo um banco que tem feito esse movimento mais, para entrar de uma maneira direta no mercado PJ, PF. A gente acabou, acho que entrando depois de outros players, né, então a gente naturalmente precisa começar a olhar para temas e pontos que a gente possa diferenciar, mas ainda assim sempre muito próximo desse contexto do mercado internacional, que foi a origem recente, assim, do banco. Eu falo origem recente porque o banco, na verdade, tem 40 anos e já fez e já teve muitas iniciativas no passado, mas nos últimos anos acabou sendo mais conhecido E você entrou nessa internacionalmente. transição da Urinvest para a Uribank? Sim, quando eu cheguei, na verdade, enfim, a gente ainda estava com a marca de Univest, a gente fez o rebranding no final de 20, a gente tem 25, então final de 24, Uhum. final de 23, desculpa, justamente com a ideia de reposicionar o banco para ser um banco mais moderno, mas sem perder a força da marca e da tradição, da solidez que o banco tem, né. Então acho que isso, no final do dia, é parte da estratégia de se posicionar como um player, mais digital, mais moderno. A gente tem investido muito Uhum. para poder capacitar e ter mais infraestrutura, e conseguir dar um delivery
uma qualidade mais adequada para os clientes, e naturalmente isso também passava para o rebranding, mas a gente não podia esquecer dessa origem que era uma marca ainda muito presente, Ainda é. parceiros que a gente Eu acho que, na minha mentalidade, né, eu comecei também a trabalhar com meio de pagamento lá em 2016, por aí. Cheguei a ir algumas vezes ali na Orinvest para conversar sobre pagamentos internacionais, usando stablecoins, aí usando cripto, né. Mas eu queria te saber, assim, quando houve essa transição, quais foram as principais áreas de aprendizado que solidificaram a presença do banco e o que que vocês falaram: "Cara, agora a gente precisa fazer de outro jeito, porque o mercado mudou. O mercado que a gente começou não é o mercado que a gente existe mais"? cara, assim, eu acho que a gente vê como, assim, em todos os lugares, né, digitalização muito grande, né, eu acho que os clientes naturalmente já não têm mais aquela, demanda pelo telefone, né, por aquela coisa mais tradicional, não é mais o WhatsApp, tem canais de comunicação, assim, mais A digitalização diferentes, né. dos canais de oferta, né? Isso aí é um lance que aconteceu em todos os bancos, não foi diferente aqui, né. Uhum. Eu acho que o desafio é como a gente equilibra a experiência mais customizada, um lado desse de meio boutique até num certos momentos, para criar uma experiência mais específica, eh, com eventualmente a escala que a gente gostaria de ter, com a maneira que a gente gostaria de ter acesso ao mercado. Então, normalmente é um equilíbrio, né, porque a gente quer que o cliente tenha, eh, como é que eu posso colocar assim, a gente quer que o cliente tenha uma atuação muito customizada para ele, certo? A gente vai entregar uma solução, né, você falou que bateu lá algum momento. Quando a gente vai conversar com a fintechs, muitas vezes a gente constrói coisas Uhum. pensando naquilo que a fintech está montando, né. E isso é super customizado, é super específico, faz um tratamento de boutique e a gente meio que tem que acreditar também naquilo que a fintech está vendendo, para que a gente possa fazer o nosso investimento de tempo, de viabilizar uma solução para um cara que às vezes está só no começo da operação dele, né. Mas ao mesmo tempo a gente precisa escalar, né, e a gente, enfim, tem que criar, enfim, trazer formas de as soluções que a gente coloca muito frequentemente via API para esses clientes, tem que ao mesmo tempo também ser soluções que a gente possa replicar em termos de contexto, né, vou fazer uma API de câmbio, por exemplo, de Pix, ou vamos criar uma jornada específica de pagamento para você, eu tenho que tentar me aproveitar da infraestrutura, de toda a modernização que eu já fiz, porque senão, começa a ficar muito caro também você gerar esse tipo de E eu acho que customização. é uma mentalidade que eu acho que segurou muito, os principais, bancões, assim, os incumbentes de mercado, né. Eu acho que a gente ainda tem uma mentalidade, eu não sei se é uma zona de conforto, pode ser que seja uma zona de conforto, mas eu acho que existe um delay em acertar essas linhas de mudança versus a velocidade das transações digitais. Porque hoje a gente fala de pagamentos em cripto, a gente fala de Pix, a gente já tá daqui a pouquinho falando de Drex, e não dá para ter a a real consequência dessa adoção dos serviços mantendo a cabeça de 20 anos atrás. Então eu acho que é um momento de mudança generacional na forma de encarar os serviços bancários, né. Acho que é uma forma que a gente tem de encarar como que vai ser o uso do Oribank por uma pessoa que hoje tem 14 anos de idade e tá saindo do colegial ali. Né, no final tudo é muito diferente, a escala é muito diferente. É. E eu acho que teve um avanço recente, eu diria assim, nos últimos, vou chutar 10 anos, mas talvez 10 seja um bom número, É. que está muito relacionado à forma que o Banco Central também promoveu a competição e a forma que o Banco Central também foi capaz de bancarizar a população. Uhum. Não só o Banco Central, mas é que o Banco Central tem sido um ator muito importante, desde a origem lá da quebra do duopólio Master e Visa, né, rede Cielo, esse tipo de Uhum. coisa que acho que foi o primeiro movimento mais expressivo que o Banco Central fez na direção ali de fomentar a concorrência, pelo menos vai, o que eu tenho a memória Hum. da minha vida profissional. E isso tudo depois passou inclusive por eventos como o Pix, certo? O Pix hoje eu estava vendo uma pesquisa recente do Banco Central, no final do ano passado, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado inclusive na frente do dinheiro. Passou o dinheiro pela primeira vez no final do ano passado. Então quer dizer, a escala que isso tem hoje, é uma escala que no país nunca passou por ela É. anteriormente, né.
E acho que isso conversa muito com essa discussão geracional, que a população mais nova naturalmente é mais digital, prefere menos o dinheiro físico. Naturalmente, isso muda de acordo com as regiões do país. O Brasil é muito grande, mas bom, todo mundo tem celular, certo? Querendo ou não, né, tem provavelmente mais linha telefônica do que pessoa no país. Uhum. Então, isso tudo no final do dia fomenta e incentiva e permite que essas soluções nativamente mais digitais floresçam, né? E aí, nesse contexto, a gente acaba se propondo a ocupar um espaço nesse tabuleiro, mas nesse momento ainda muito mais atrelado ao contexto do mercado internacional, que está relacionado à origem do banco, né? Sim. E a mudança que o Pix trouxe de acesso tanto à geração que é mobile first, né, um aplicativo de celular, ele facilita talvez essa capilaridade de serviços bancários junto com Open Finance, junto com outros tipos de serviço. E aí eu quero saber como que você tem visto a influência dessa digitalização nos pagamentos, nas transferências internacionais, como que o Brasil está sendo enxergado nisso? Como é que você percebe essa relação com outros agentes bancários internacionais? Eu acho que no contexto internacional, assim, para focar um pouco mais, eu acho que teve mudanças muito importantes recentes, né? Acho que no final de 2022, talvez eu mesmo, acho que tem cerca de 3, 4 anos, teve a introdução do novo marco cambial, que mudou bastante significativamente as regras de pagamentos internacionais. Teve uma simplificação muito importante, a introdução de alguns outros tipos de produto, modalidade de pagamento. Fala um pouquinho pra gente desse marco. O marco, assim, foi uma lei de, acho que 21, talvez 22, lei 14.286, acho que é isso, se eu não estiver errado. E ele fez uma super simplificação do acumulado das leis de câmbio que datavam de quase 100 anos. Assim. Hum, Elas eram leis superpostas e tal. E aí veio uma lei nova que meio que simplificou tudo isso. É uma lei de, sei lá, 11 páginas, se tiver tudo isso, né? hum, Simplificou muito dessa legislação antiga e delegou muita coisa para o Banco Central. Então, ele conseguiu manter a essência que eram, acho, fora ali das normas de câmbio, e ao mesmo tempo entregou na mão do Banco Central muita coisa para fazer a gestão, de como isso deveria ser, de fato, implementado. Ponto. E aí o Banco Central adotou uma série de medidas, desde a simplificação de contrato de câmbio, que, enfim, o contrato de câmbio chegou a ter um template estabelecido pelo Banco Central, assim, né? uhum, É um negócio que tipicamente não tinha nenhum outro produto, na verdade. Você nunca viu um template de um contrato estabelecido, uma norma do Banco Central, para nenhuma outra coisa. uhum, Essas coisas acabaram, mas o que eu acho que foi, uma das coisas eu acho que foi mais impactante é que o Banco Central introduziu a figura do IFX, que é um modelo mais simplificado para você fazer, principalmente aquisição de bens e serviços. Depois, com o tempo, ele foi ampliando o escopo desse tipo de operação de câmbio. E no final, se você pegar esse tipo de operação de câmbio, é o que no final permite criar toda a democratização recente que a gente viu e que às vezes a maior parte das pessoas também nem perceba, mas quando você compra um produto no marketplace chinês, tipo a Shein, a Shopee, uhum, enfim, tem outros no caminho, no final do dia é essa estrutura do IFX que viabiliza a solução de pagamento que está por trás. Muitas vezes, o cara que está comprando nem percebe se tem uma operação internacional por trás, né? Ele só entrou lá e comprou um produto que ele achou que estava adequado, um preço bom e trouxe da China para cá. Mas a verdade é que para você comprar um produto da China passa por uma transação de câmbio. Essa transação de câmbio está escondida nos agregadores de pagamento que se utilizam dessa nova prerrogativa regulatória. Então, muito do que veio na discussão desse marco cambial, que é eu acho, das inúmeras ações que o Banco Central de alguma maneira promoveu para tentar competição e concorrência, acabou viabilizando um conjunto enorme de aquisição de produtos no exterior pelo público comum, assim, usuários como eu e você, né? Deixou de uhum. ser. Comprar o produto da China deixou de ser um negócio de um cara que comprou uma máquina grande, sabe? Não tem nada a ver com isso. Você consegue comprar uma blusinha na Shine, R$ 50. O cara manda da China, chega na sua porta e não tem. É, assim, toda a discussão de como você paga por esse produto é tão simples que você comprar em qualquer lugar. Apesar de por trás ele ter uma sofisticação maior. É, eu acho que por eu vir desse mercado de pagamentos, eu tenho o costume de pensar
qualquer transação financeira como sendo a unidade máxima de extração de inteligência de negócios que você pode ter. Porque a gente consegue rastrear dentro dessa transação financeira. Vamos pensar agora na Temu. Chegou recentemente no Uhum. Brasil, que é uma concorrência. E a Temu, ela chegou com uma estratégia tão forte para o mercado brasileiro que ela conseguiu gamificar o processo de compra e ela tá sempre te oferecendo produtos gratuitos, joga uma roleta ali, você ganha um produto, aí no final você só paga o frete, na hora que você vê, você já gastou o equivalente do preço do produto que estava lá na Temu estocado parado há um tempo. E a logística se beneficia muito disso, porque a capacidade de rotear essas transações, de fazer splits, de fazer conversões, de fazer pagamentos, recebimentos, trocas, logística de last mile, logística de exportação. É um negócio fantástico que não existiria se não fosse esse tipo de serviço disponível, né? Não, de forma nenhuma. Na verdade, assim, de novo, você pegar todo o impulso Pix teu, de você bancarizar, varejar, chegar em Uhum. toda essa parte de digitalização que a gente já falou, mais esse componente da regulamentação do câmbio VFX, é o que na prática permitiu tudo isso acontecer, porque você gerou uma demanda, ou pelo menos você permitiu o acesso, O atendimento de uma demanda. o atendimento de uma demanda que a gente na prática nem sabia que tinha, né? Naturalmente isso depende muito do que é a oferta dos produtos marketplace chineses, mas isso só se tornou economicamente viável porque a regulamentação empurrou duas agendas muito importantes, né, que foram o Pix e o FX. Uhum. Se essas duas coisas não tivessem andado, seria muito caro você comprar esse produto Com da China certeza. pela forma tradicional. Com certeza. Certo? Então, provavelmente um usuário de varejo não compraria. Se é uma pessoa física comum, não compraria essa blusinha. Poderia talvez importar um computador, talvez. Fez. Certo? Mas ainda assim, muito difícil achar que seria a escala que tem hoje, né, não fosse por essa dinâmica. E é uma dinâmica que eu estou aqui falando em bens e serviços, porque foi como ela comentou, mas o Banco Central depois ampliou e permite que você envie dinheiro para sua conta a partir dessa dinâmica. Ela permitiu toda a parte de stablecoins, tem uma classificação específica que não tem essa natureza, mas, enfim, foi se criando dinâmicas e caminhos. Você foi simplificando o reporte, a regulamentação, certo? Que foram permitindo, de certa maneira, a entrada da simplificação para que o varejo pudesse participar desse mercado. Uhum. Uma das coisas que toca um pouco nesse ponto é que você tem a classificação das operações até 50 mil, que agora é uma lista reduzida. Já tiveram uns 200 classificações, até mais, de operação de câmbio. Mas com o marco cambial, isso aí criou uma lista de, acho que em torno de 10, talvez um pouco mais do que 10, até 50 mil dólares. Então, isso para o grande público de varejo, pessoa física, pequena e média empresa, tira uma complexidade, né? Porque o cara que está comprando, ele precisava entender de 200 naturezas para classificar certo. Uhum. Agora ele precisa entender de 10. Isso impactou, assim, eu fico imaginando você no dia que o Pix foi lançado, olhando como que isso vai afetar o meu dia a dia de trabalho. Como é que isso pegou, assim, como que isso gerou uma memória para você e como que isso afetou o mercado de câmbio dali para diante? Como é que foi essa transição antes Pix, pós-Pix? Eu acho que no câmbio especificamente, menos assim, Uhum, né? Isso acho que impacta muito mais a dinâmica do comércio local, uhum, né? Da maneira que as pessoas pagam e recebem entre si. E o câmbio foi um efeito, acho que de mais longo prazo, à medida que o processo de câmbio também foi sendo simplificado, né? Mas isso foi um processo gradativo, né? Se você pegar as empresas, né? Elas ainda não são super usuárias, por exemplo, do Pix, né? uhum. Tem seus motivos para isso. Mas a verdade é que o mercado de câmbio, eu posso até depois pegar aqui ele bateu, acho que foi 1,8, eu acho que foi isso. Depois eu confiro aqui, se a minha memória não estiver falhando. Deixa eu pegar aqui, esse é o número legal de passar. É, depois vocês ajustam. Uhum. Esse é o número legal de. Depois a gente coloca em referência com. Link, documentação, né? Mas não sei se eu consigo colocar em perspectiva um pouco da stablecoin. Uhum. Tamanho de um versão do outro. Mercado de câmbio primário, 1,8 tri de dólar, certo? Cara, isso é um mercado muito expressivo, O que é o mas, câmbio primário? pô, O que é o câmbio o primário? câmbio primário, assim, de maneira simplificada, engloba todo o contexto de importação e exportação, o que a gente chama de
transferências ali de e para o exterior, que também inclui manutenção, dinheiro que você manda de repente para o seu filho, dinheiro que você manda para sua conta, investimentos, isso tudo tá no Seria contexto o varejo do primário. câmbio? Não, na verdade ele é tudo que não está relacionado ao mercado interbancário, Ok. colocar assim. Hum, Então tudo que não é relacionado entre os bancos, prático, corretoras e todo mundo que provê liquidez para esse mercado, que efetivamente tem acesso à moeda estrangeira, tá nesse contexto do mercado primário. E assim, eu vou voltar, vai, alguns uhum, passos para dar contexto. O mercado de câmbio é um mercado muito regulado, certo? Isso é fato, é por todas as partes que eu falei da simplificação aqui. E acho que enfim, o que é mais latente é que, na verdade, o real não é uma moeda conversível, ou seja, você não transaciona real da mesma maneira que você transaciona dólar, né? uhum, Você não pode ter conta em dólar no Brasil, e até pouco tempo atrás, para estrangeiros terem contas em reais, também tinha uma série de limitações. uhum, Então isso não tornava o real, né, no final do dia, a prerrogativa, no final do dia, o bottom line é, a prerrogativa de trocar dólar para o real era exclusiva dos bancos brasileiros. Praticando um pouco isso. Quem tem licença bancária no Brasil é que podia fazer a conversão da moeda. Então, isso, no final do dia, na prática, você tem um mercado que gera liquidez em torno disso, quem pode comprar e vender a moeda de verdade, e depois o mercado que seria o que a gente chama, que é quem tem acesso através dos bancos para pagar e receber do exterior. Mas essas pessoas, em geral, tipicamente não podem ter dólar, né? Pode ter conta em dólar no Brasil, exceto por algumas pouquíssimas exceções. Então, no final do dia, ele é um mercado muito controlado. Todos os pagamentos que você faz são reportados para o Banco Central. O Banco Central controla isso para fins de estatística, certo? uhum. Então, no final, quando eu falo para o mercado primário, eu estou falando basicamente um mercado que está associado ao balanço de pagamento brasileiro e Sim. certo, de importação, exportação e o fluxo que se as pessoas físicas mandam para fora ou investimentos que vêm do Brasil, do exterior para o Brasil, esse tipo de coisa. E é um mercado de 1,8 tri de dólar. É um mercado grande, assim, tem crescido, se você olhar nos últimos anos, cresceu em média 5% ao ano, mais ou menos. Sim. E é bastante, cara. E, assim, é difícil, às vezes a gente não percebe isso. É. Mas esse é um mercado dominado, na essência, por empresas. A participação de pessoa física nele é baixa. Eu diria que, se você juntar tudo que envolve, vai, talvez a grande parte de investimento estrangeiro em empresas, isso aí deve cobrir provavelmente 80, 90% Hum, desse 1,8 tri de dólar. Certo? Mas a verdade é que essa parte da pessoa física, ela veio crescendo, na verdade. E veio crescendo muito por essas simplificações que o Banco Central vem introduzindo, né? uhum. Então você começa a criar um mercado e outras coisas também foram surgindo, né? A gente falou do FX para aquisição de mercado exterior, teve toda essa dinâmica de stablecoin que também foi gerando volume de transação. O mercado de bets ano passado também gerou um volume, porque ainda era uma parte que não foi movimentada, então tinha muita transação para o exterior também. Mas enfim, são nichos e outros que foram crescendo de maneira expressiva nos últimos anos, muito pela simplificação da regulamentação cambial. E a presença de stablecoins, a presença do Swift, a presença de remessas, é, qual que tem sido a principal forçante aí? É o catch-up do Swift, né? Fazendo essa busca de relevância ou a presença de um mercado fervendo aí de stablecoins e de outros sistemas de remessa. Cara, sim, Se é que dá, né, pra comparar isso, os animais aqui. eu acho que tem dilemas diferentes Uhum. assim, no contexto. No final, o cara que faz uma transferência internacional, tipicamente ele está procurando preço e velocidade, Certo. certo? Uhum. Tipicamente. Principalmente no contexto de varejo, né? Eu quero pagar logo, quero pagar rápido, e obviamente quero um serviço bom, mas na essência o que ele quer é pagar pouco e chegar instantaneamente. É. Então, nesse contexto, o stablecoin tem uma aderência boa, certo? Mas a verdade é que nem todo mundo quer esse tipo de solução e nem toda solução precisa passar por uma stablecoin, né? Então isso vai gerando cenários e personas e soluções diferentes. Cada um acaba tendo o seu propósito, cada um acaba ocupando o seu nicho de mercado. Qual que é a persona que utiliza Swift? Hoje eu acho que o qual das médias, grandes empresas, fica dependente do Swift. Aí você fala, puta, vai mudar? Bom, acho que vai. No tempo, com certeza vai mudar. E tem formas de mudar sem que você precise passar para o stablecoin. Isso é importante. Uhum, uhum. Porque a gente tem, enfim, a gente tem isso no banco, e tinha em outras casas também, a gente
tem parceiros no exterior que processam os nossos pagamentos, né. Quando eu, na verdade, vou entregar você a sua empresa contrata uma operação de finanças no banco, Uhum. eu vou entregar os seus dólares para onde você mandou entregar. Mas, na verdade, os meus dólares estão na conta num outro banco no exterior, que eventualmente vai pagar para onde eu mandar ele pagar. Tipicamente, essa comunicação é feita via SWIFT, né? Uhum. Mas tem outras soluções de pagamento mais modernas. Eu posso conectar via API, a gente tem algumas, inclusive, rodando no banco, e eu pago essa operação instantaneamente, se eu quiser também. Porque no final do dia eu não posso não depender do Swift, né? Só toda a tecnologia mais moderna de introdução das APIs e todos esses outros players que foram nascendo nos últimos anos, eu não necessariamente dependo do Swift para fazer esse pagamento. Eu tenho muita coisa ainda passando na Swift, é verdade. Porque é o meio mais tradicional de relacionamento entre os bancos mais antigos, né? Mas tem O muito Swift player ele novo, na tem. verdade. Eu acho que o Swift, assim, na minha percepção, ele ganhou um peso político muito grande. E ele ganhou essa vertente de ser um sistema representativo da não necessidade de outras tecnologias, justamente porque ele já tem players muito grandes e ainda falam: "Não, eu vou usar a Swift", e é isso aqui. Cara, mas isso é um efeito, eu acho, Hum, que acontece em todos os lugares, assim. É quase que um processo de adoção do mercado, né? Primeiro sim. vem os caras que são mais propensos à inovação, depois vem a média, depois vem o resto da curva Late ali, né? adopters. Isso. No final, pensa, eu vou fazer um espelho do Pix, eu acho que fica muito claro pro Swift. Sim. As empresas ainda não têm uso massivo do Pix, né? Então, por que que elas não fazem uso massivo do Pix? A meu ver, duas razões principais, né? A primeira é que pagamento instantâneo errado é a dureza de você correr atrás. Então exige uma insegurança com essa instantaneidade, né? Se eu paguei errado, não tem volta, né? Tipo, já foi esse dinheiro, talvez eu consiga ir lá no banco e reaver. A maior chance é que, se não houver boa fé da outra parte, eu perdi esse dinheiro. É, mas o segundo ponto, acho até mais importante que o primeiro, é difícil mudar a minha infraestrutura, né? Oh, Eu vou ter que fazer um investimento para pegar toda aquela infraestrutura que eu montei, que gera os arquivos, que paga as TEDs pelos bancos, tá? Para mudar tudo para Swift. O que que eu, como empresa, ganho por fazer esse investimento? Eu não ganho quase nada, na verdade. É até custo para eu poder mudar a minha infraestrutura, eu altero os processos da minha empresa, talvez eu traga um risco de um pagamento errado, que eu não consiga recuperar, né? O que que volta? Vai ser mais barato? Porque se não for mais barato, não tem incentivo para trocar, certo? uhum, Esse contexto vale na mesma dinâmica da perspectiva dos bancos que estão muito pautados na infraestrutura do Swift. Você pega um banco grande, importante, que tem toda a sua infraestrutura de pagamento internacional montada em cima da Swift. Primeiro, ele não consegue, ele não pode sair da Swift, porque, ao contrário ainda, eu acho, das stablecoins e outras soluções de APIs, o Swift tem capilaridade, tem. certo? E as stablecoins e as outras soluções de APIs, elas funcionam melhor em corredores específicos. Então você não consegue abandonar a Swift para cobrir as outras regiões que essas inovações ainda não chegam. E, ao mesmo tempo, você vai gerar o dilema que é eu, como bancão, que estou fazendo investimento, que estou montado em cima da Swift, tenho que investir em outras formas de pagamento que demandam novas esteiras de compliance, novas esteiras de back-office. Para quê, né? Eles precisam ter um business case claro, né? Então, um bancão muito grande vai ter dificuldade de priorizar isso na linha de investimento deles. Uhum, A gente que vive de mercado internacional, no caso do Oribank, muito mais fácil, né? Estou muito mais ágil nesse sentido de poder modernizar a minha infraestrutura de pagamento e poder me beneficiar, entregar valor para outros públicos que têm esse tipo de demanda, né? uhum, Então, por exemplo, a gente tem parceiros que eu comando pagamento via API. Eu tenho arranjos de pagamentos com outros parceiros que eu até liquido via Swift, mas, a despeito da liquidação via Swift, o crédito é instantâneo. Eu uhum. tenho um arranjo diferente em que eu já tenho dinheiro lá, na verdade, e eu uso o meu dinheiro parado lá, ao invés de eu esperar Tem o meu Swift distribuidores de chegar. liquidez, né? Então tem formas de eu contrapor e gerar essa instantaneidade que os clientes demandam, Uhum, sem que eu passe por toda essa gama de solução. O mercado naturalmente tentou se desenvolver para isso antes de você ter as stablecoins como uma solução possível, e naturalmente a Swift tenta fazer a parte dela, oferecendo mais soluções que permitam esse tipo de coisa. Swift está indo bem, Swift está indo mal, aí é outro debate. Mas ela faz a tentativa dela e oferece soluções que potencialmente permitam esse tipo de coisa. Mas a verdade é que stablecoin ou mesmo essa base, elas vão funcionar melhores em corredores específicos. Não tem a mesma capilaridade da Swift. E, como eu falei,
os bancos é um custo, né, mudar esses meios de pagamento. E ainda falando sobre as iniciativas do Bacen com relação a esses arranjos de pagamentos, corredores específicos, eu acho que é um tema que vai voltar com bastante força até o segundo semestre de 2025, o tema do Drex. Como que você tem acompanhado isso? O que que você vê como vantagem ou desvantagem? Como é que a gente tá indo nessa área? Cara, assim, eu não eu confesso que eu não tenho olhado tão de perto o Drex. Uhum. A gente, enquanto o banco, acabou não colocando nenhuma iniciativa lá, mas a verdade é que eu acho que o Drex ainda a impressão que eu tenho, por tudo que eu já li, o Drex soltou um relatório recente também sobre o status dessa fase 1, né, de tudo que eles fizeram. Ele ainda está se encontrando, eu acho, assim, como proposta de solução, né. Acho que até o Banco Central coloca isso no relatório dele, né, no certo sentido, toda a anonimização que existe no contexto de blockchain, que geram privacidade, segurança, também isso é um desafio para o regulador lidar com isso, né. Pra ele ter o nível de controle e demanda que ele tem hoje para atores que são regulados, né. Nesse contexto, acho que tem algum tipo de incompatibilidade ali que eles ainda não resolveram, é um pouco da minha percepção. Mas isso não quer dizer que não vá desenrolar, né. Eu acho que vai acontecer, mais uma questão de tempo. O Brasil normalmente nesse contexto acho que é bem early adopter de muita coisa, né, tem sido muito early adopter, né. E eu acho que provavelmente a gente vai ter uma moeda, certo, local, real, promovida pelo Banco Central e que vai ter os seus usos de caso. Mas eu acho que os usos de caso provavelmente vão ter as suas fortalezas, a minha impressão, naquilo que for relacionado a dinheiro programável e outros modelos diferentes de negócios, e não o stablecoin pelo stablecoin, assim. Porque com toda a infra de pagamento que a gente tem hoje, essa demanda por instantaneidade não existe mais. Não. Na verdade, o valor dela eu acho que vem na programabilidade. Programabilidade, Essa que é a exatamente. palavra difícil. Essa programabilidade que a gente tem buscado, né, é uma coisa que eu vejo que nasceu junto com o Ethereum, e a ideia de ter contratos programáveis, pagáveis por diferentes pools de liquidez, por diferentes casos de verificação da autenticidade, etc. Eu recentemente tive a oportunidade de conversar com um pessoal que está fazendo parte do piloto do Bacen, e uma das coisas que a gente observa é justamente a presença desses gatilhos dentro de cadeias de contratos, por exemplo, em COMEX. Então, a presença de pools de liquidez sendo, eh, agindo como um buffer de uma operação, ele traz um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de reversibilidade de uma operação massiva, por exemplo, que seja o pagamento de uma carta de crédito para exportar soja, por exemplo. Então eu ganho um pouco de rastreabilidade ou de trilha de auditoria, digamos assim, nesses pagamentos mais robustos. Talvez até a gente pode chamar de pagamentos intercontinentais aí, que são gigantescos, né? E eles são presentes em grandes movimentos de commodity. E isso faria sentido numa operação dessa. E eu acho que um dos fatores também que existe, que determina esse tipo de adoção, é a quantidade de player querendo fazer essa mudança mesmo. Porque ao mesmo tempo que é ágil, você não necessariamente se beneficiaria com essa transparência. Então, o KYC e a segurança desses meios de segurança, desses meios de pagamento, eles são bastante determinantes naquilo que vai ser pago, eu acho. Sei Então, como é que você tem assistido isso. O KYC é um pilar crítico, assim. Assim, até para quem é entidade regulada, como é o caso do Nubank, dos bancos, instituições de pagamentos e afins, não é uma escolha, né. Você Não. tem que fazer, você tem que ter conhecimento, eh, e você tem que tratar isso com uma seriedade muito grande, porque a gente é cobrado por isso, certo? A gente é parte que garante a segurança desse ecossistema como um todo, financeiro. Uhum. Então não existe como fugir. Ele precisa passar pelo Drex ou por outras soluções que envolvam, stablecoin, ativos virtuais ou blockchain como tecnologia, talvez tenha algum valor ali, mas eu acho que esse ainda é um caminho mais longo, assim, sabe. Eu acho que provavelmente antes da gente ver discussões de KYC ou aplicação de blockchain no contexto de KYC, a gente até já viu algumas e tal, mas acho que essa é uma discussão mais difícil, assim. Uhum.
E aí eu acho que isso é um dilema não só para KYC, mas também vale para stablecoin no uso de pagamentos internacionais, ou o próprio Drex, que é essas soluções para terem adoção e incentivo, elas precisam funcionar 10 vezes melhor do que a alternativa atual, né. Se ela for um pouquinho melhor, provavelmente ninguém vai pagar o custo de reaprender um negócio novo para ser 10% melhor, né. Uhum. Uma coisa é eu sair talvez de um negócio que demore 2 dias como é o Swift para fazer um pagamento instantâneo com o stablecoin. Para um pedaço do público isso tem muito valor e, portanto, o cara entende que aquilo é 10 vezes melhor e vai. Agora, trocaria, sei lá, umas soluções de POS hoje por alguma outra coisa mais ou menos parecida, mas feita em blockchain? Provavelmente não. E eu acho que isso, de novo, se mantém em quase todos os temas, assim, essas coisas para poderem gerar impacto, precisam ter uma demonstração de valor muito grande, ou precisam ter um eco muito grande, pelo menos num subconjunto do público, assim, sabe? Por exemplo, o stablecoin, no final de acaba tendo que estar pelo novo varejo, pessoa Sim, física e tal, porque tem essa instantaneidade. Mas quando você vai numa empresa muito grande, importadora, que é mais tradicional, ela também não quer mudar o processo dela, o custo dela, na verdade. Às vezes ela nem quer que seja instantâneo, porque ela quer ter a possibilidade de dar um stop payment se alguma coisa não chegou da maneira que ela gostaria perfeito. que chegasse, certo? Ela, assim, eu já tive esse problema no passado, né? Em outra casa a gente fazia alguns pagamentos que a gente tinha uma parceria com o Ripple. Eh, e aí, em algum momento a gente não tinha o comprovante do Swift para mandar, eu tinha o comprovante da Ripple. E o cliente reclamava. Porque ele tá tão acostumado com o comprovante do Do Swift, Swift. e o cara aqui no Brasil entende, mas principalmente o gringo para quem ele tá pagando entende, se ele mandar um comprovante da Ripple, que era o caso, né, não sei se eu já ia falar Ripple o nome, mas, assim, no final do dia era um comprovante meu, feito com as mesmas informações que tinha que eu coloquei no Swift, Registrado na rede do só que não era Ripple. cópia do Swift, eu não tinha cópia do Swift, certo? E o cliente não queria, né, porque ele quer fazer o pagamento, ele quer avisar para o cara que ele pagou, ele quer mandar a cópia do Swift dizendo que ele pagou. Então, às vezes a adoção é mais do que, sei lá, eu, banco, como player de pagamento, mas o mercado inteiro precisa se mexer naquela direção e precisa ser bom para todo mundo. Então, tem um pouco desses dilemas, assim, né? E como eu falei, eu acho que algumas soluções têm eco em algum tipo de público, que tem uma demanda mais latente por aquilo que ele faz bem, aquela solução entrega bem, mas daí vai ser uma solução generalizada? Acho que não. Quer dizer que vai dar errado? Acho que não também. Deixa eu fazer uma pergunta de advogado do diabo. Por que que você fez com uma stablecoin a primeira vez que você fez com uma stablecoin? Os tipos de Eu pagamento. já fiz pessoalmente transações assim, mas que curioso, né? Para eu aprender como funciona, né, para eu entender como que é o mercado, de eu me educar sobre as coisas que estão acontecendo, né. Acho que no contexto, bancário, acho que existe ainda um dilema, porque a regulamentação não está bem definida. Uhum. Inclusive o Banco Central soltou as consultas públicas para falar sobre esse tema, acho muito bem-vindo, porque a gente estava carente de definição sobre isso. Eh, e talvez a partir dessas definições, você vai ver o apetite da gente, de outros bancos, a poder entrar nesse mercado de stablecoin, de uma maneira mais pelo menos, se não de uma maneira massiva, que eu acho que ainda vai ser o caso, de uma maneira exploratória, do tipo, vamos entender como funciona, vamos aprender onde ele gera valor e de que maneira a gente pode beneficiar nossos clientes. Mas esse é um processo, na maior parte das vezes, gradativo, e é um gradativo que está meio que on hold, porque falta regulamentação, né. Então nesse contexto, acho que o Banco Central, de novo, faz bem, de colocar isso na rua, fazer a consulta e esperamos que em breve coloque uma norma definitiva na rua. Mas isso é importante, porque traz clareza para que os bancos tenham noção do seu nível de responsabilidade, das regras que eles vão jogar. Enquanto isso não acontece, você fica sempre no risco, de eu, como eu, representante de uma instituição financeira, né, eventualmente entrar num mercado sem saber de forma aquilo pode se desenrolar em termos das minhas obrigações. E nesse contexto de stablecoin, de ativos virtuais de maneira geral, essa parte que vai ser uma parte muito difícil, por exemplo. Certo? Por natureza, por definição, tem anonimização ali da informação. Então, o que que é aceitável para mim? Eu não quero pagar numa carteira do exterior que eu não tenha convicção de que a carteira pertence a uma pessoa com a índole correta, que não está na lista da ONU, que não é terrorista, sabe? Eu não posso achar isso, eu tenho que ter clareza disso. Aprovação, né? Então, assim, informações que são secundárias ou que de alguma maneira tangencia ou infere uma probabilidade de que aquele cara não tem, assim, eu entendo, mas enquanto a norma não me dê respaldo para ter isso como uma solução aceitável, eu não posso assumir. Portanto, eu e provavelmente outros bancos não
fazem parte desse arranjo. Uhum. Então acho que até é um dilema um pouco diferente da discussão do tipo, todo mundo tem que querer participar e tudo mais. Eu acho que o primeiro passo é criar as condições para participar. É um pouco do que o Essa Banco Central está fazendo agora. essa era a minha Então, passa próxima 10. pergunta. É. Condição criada, aí a gente começa a tocar nisso, entender como funciona e de que maneira a gente consegue capturar valor para os clientes, para aí trazer soluções que sejam 10 vezes melhor do que a alternativa atual. Porque, de novo, se for marginal, eu não quero trocar, o cliente não quer trocar, ninguém quer trocar, na verdade. A gente não consegue determinar o real valor de algo, não só porque ele é rápido, ou porque ele é anônimo, ou porque ele está em blockchain, mas assim, é preciso que haja condições daquele ecossistema encontrar os use cases, porque do contrário é só risco. E não dá É, pra assumir esse não dá. risco. Não dá, assim, tipo, e é diferente, assim, mesmo o meu caso que representa o Remake, né? A gente é uma instituição menor, a gente normalmente tende a ser mais ágil, a gente tende a estar mais antenado nessas coisas mais modernas e tudo mais, mas não posso esquecer que eu não sou uma fintech, eu sou uma entidade regulada pelo Banco Central. De tato, eu tenho um nível de responsabilidade como atuante nesse mercado, certo? Um top, sei lá, 20 bancos de câmbio do país, eu não posso ignorar. É. Então, assim, eu só posso entrar nesse tipo de coisa com segurança, com clareza, certo? Eu preciso estar confortável de que eu estou cumprindo as normas de compliance, Uhum. PD, qualquer coisa diferente disso não aceito. Não. E eu acho que a evolução tecnológica, ela traz mais agilidade, tanto na detecção dessas regras de compliance, ou compliance as a service, como a gente já fala em algumas vezes, mas também ela leva junto com ela a necessidade de mecanismos igualmente ágeis de detecção de anomalia na hora de um pagamento, né? A evolução de sistemas de pagamento, ela é acompanhada pela evolução dos sistemas de desvio do pagamento. E É justo. de falta de segurança, ou até mesmo de desenvolvimento de ataques e tal. Sim. E aí eu te pergunto, aonde que está o valor hoje nessa cadeia como um todo, e que você vê acontecendo nos próximos 2 a 3 anos, e como é que você se posiciona? Cara, eu acho que todas essas mudanças que a gente falou vão ser graduais, assim. O Pix foi um estouro, né? É. Mas é um contexto muito específico do Brasil. Quando você olha no contexto do mercado internacional, ele depende mais do que a vontade do Brasil, depende mais do que a relação entre o mundo, né? Uhum. Então, eu acho que isso é um contexto mais gradual, assim. Não acho que vai ter uma disrupção muito grande, mas sim, eu acho que as stablecoins vão ter um papel importante. Acho que vai ter um crescimento acelerado nos próximos anos, principalmente quando a regulamentação for publicada. Eu acho que os bancos que eventualmente estão olhando, estão experimentando, fazendo POC, vão ter mais confiança de talvez fazer um investimento e apostas nesse modelo. Uhum. Acho que existe um subconjunto ali de clientes, mais do varejo, principalmente, que vão ter demanda por esse tipo de produto. Mas, de novo, também não acho que vai ser uma reinvenção do mercado internacional, porque a stablecoin, no final do dia, ela é mais uma forma de você fazer um pagamento internacional. Tem seus prós, tem seus contras, vai funcionar para alguns corredores, não vai funcionar para outros. No final do dia, isso é mais uma ferramenta na caixinha de ferramenta que todo mundo tem para fazer os pagamentos. A despeito disso, eu acho que outros elementos que a gente vai ver alguma valorização, acho que as partes de IA que a gente acabou não falando, mas vai ter provavelmente uma participação importante, eu acho. Tanto, eu diria, automação de soluções, porque a gente ainda tem muita coisa manual, burocrática nesse mercado internacional, como eu acho também da perspectiva, como você bem mencionou, de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, identificação de padrões que mereçam atenção, sabe? Acho que essas soluções vão chegar, esse nível de sofisticação vai trazer um refinamento, eu acho, para esse tipo de coisa. É um tema que a gente poderia fazer Podcast. um outro. Isso aí. Se a gente fosse falar de Se a gente fosse falar de inteligência artificial aplicada a sistemas financeiros, eu acho que a gente tinha meses de conversa adiante, É, mas a orquestração de pagamentos, a orquestração do compliance, as possibilidades que a gente tem hoje de fazer reconciliação usando agentes de inteligência artificial, normalização de banco de dados, tudo isso eu acho que vai ser o fator que vai adubar esse crescimento acho que dos sim. meios de pagamento. No final, isso passa por uma agenda, eu acho, de eficiência
permite que você cresça essa operação com mais segurança. Muito. E acho que tanto a parte de compliance ali, PLD, né, Uhum. e a operação vão ser super impactados por essa agenda de inteligência artificial. E se combina isso com toda essa agenda potencialmente de stablecoin e outras soluções. Eu falei de stablecoin porque é um que tá quente, a Uhum. gente olha, e, enfim, tá todo mundo doido para que aconteça mais nesse contexto. É o que eu te falei, tem várias outras soluções, provedores de pagamento, que você integra via API, enfim, e também entregam um serviço super adequado, super bom, instantâneo, preço bom. Cara, então assim, não falta forma, assim, acho que um pouco pegando o gancho ali do que você falou, eu acho que a mágica tá na combinação disso. Uhum. É de como você identifica qual que é a melhor solução para o Matheus fazer a operação dele, né. Como que ele quer preço, ele quer velocidade, tá fazendo uma operação de valor alto, de valor baixo, ele tá pagando por um país, assim, mais, sei lá, mainstream, que a gente tem um fluxo importante, ele tá pagando pra um país que eventualmente a gente tenha, menos relação comercial com o Brasil. Eu acho que muito dessa sofisticação, nessa orquestração, por exemplo, ela falou, é que provavelmente vai fazer com que a gente se aproveite do melhor que cada uma dessas soluções pode entregar. Vou te dar um spoiler então. Eu tô desenhando, e junto com a equipe da Lube, a gente tá desenhando um sistema que ele permite essa visão bastante granular da segmentação do comportamento de usuários. Então, quando a gente está falando de um banco que quer entender churn, a gente consegue criar desde o texto que o agente de inteligência artificial vai usar para conversar com a pessoa via WhatsApp, até a oferta de produtos e quantos por cento de chance aquela pessoa tem de comprar aquele produto. E tudo isso indo na direção da hiperpersonalização, tanto da experiência de uso, quanto da infraestrutura que você vai gastar para fazer aquela operação com aquele cliente. Então, essa visão vertical de como tratar um cliente, né? Se a gente pudesse pegar o banco e cortar ele em lâminas de usuários, assim, a gente conseguiria enxergar qual o use case que melhor se adapta para aquele tipo de transação que vai movimentar a sua margem dentro do banco. Então, eu imagino que nos próximos 2 a 3 anos a gente consiga separar uma coorte de usuários do banco e falar, olha, esses aqui a gente vai ofertar coisas desse tipo, com esse tipo de oferta a gente vai ter tal tipo de margem e a gente monitora usando esses indicadores. E é uma inteligência artificial inteira por trás. A sua equipe vai ser uma squad de humanos e uma squad de inteligência artificial trabalhando juntos. Então, assim, eu acho que você está muito certo em olhar essa, essa próxima etapa do desenvolvimento bancário como sendo uma etapa de viabilidade desses corredores de pagamento. E na hora que a gente aprender isso, a produtividade que você vai ganhar em cima disso não vai ser porque você vai fazer transações maiores, mas porque você vai conseguir aumentar margens personalizadamente. Sim. Não, na verdade, se você escolher bem a solução, bom para você, é bom para o cliente. Você Sim, pode entregar melhor, certo? Você pode ter uma margem melhor. Certo? Se você conseguir trazer soluções que sejam mais eficientes, certo? Que sejam mais aderentes ao que o cara, provavelmente ele volta, ele trabalha com você de novo, certo? sim. Isso tudo compõe ao longo do tempo. É, E eu acho, de novo, assim, essa parte de IA, eu acho que é sem volta também. É quase como se fosse a internet de. é eu tenho essa sensação, né? A gente está só começando a ver esse tipo de trabalho dando resultado. Os estudos que a gente tem são na área de reconciliação, churn, segmentação de usuário, previsibilidade de receita. E, cara, tá tudo indo nessa direção de otimizar produtividade por faixa de amostra. Sim. É por ali. Acho que esse é o ganho mais, pelo menos é o ganho que a gente vê agora, né? Eu imagino que durante ao longo do tempo a gente ainda vai descobrir muita coisa que a gente nem imagina hoje. Uhum. Temos de modelo de negócios e Sim. coisas que vão ser possíveis e permitidas, que talvez na dinâmica que a gente tem hoje fossem economicamente inviável, né? Eu acho que ao longo dos próximos anos ainda vai mudar muito, mas hoje, sem dúvida nenhuma, assim, toda essa agenda de eficiência, de redução, simplificação, é o driver importante, hiperpersonalização. Sim. E eu acho que também, de novo, não tem volta. No meu contexto aqui mais próximo do mercado internacional,
Acho que é no-brainer, vai acontecer também, provavelmente nesse lado de eu poder entender a melhor solução de pagamento para a demanda daquele cliente. Uhum. Mas eu tenho certeza que tem outros usos de caso. A gente, por exemplo, no banco hoje a gente trabalha com antecipação de recebíveis, por exemplo. Uhum. Então, se você for discutir a ação para você fazer a análise dos recebíveis e opção de crédito, também é outra agenda que a gente faz mais um podcast inteiro aqui. Certo? Mas é a mesma lógica, né? Mesma lógica. É mesmo. Sua mensagem para os futuros clientes da Orivenc. É, assim, enfim, obrigado pelo convite, na verdade. Imagino, prazer. Eu espero que você possa marcar um segundo aí pra gente vir conversar mais um pouquinho. Só para falar sobre IA ou falar sobre tendências, que você achar que dá pra gente conversar, a gente vamos conversar. Eu gosto. Eu sou super favorável, assim, eu gosto bastante dessa parte de inovação. A gente tenta incluir isso também na agenda do banco, certo? É claro que isso não é 80% da agenda, mas a gente tenta ficar atento, entender onde que tem oportunidade para a gente melhorar a experiência dos clientes. Enfim, a gente tipicamente atende muitas PJs, a gente faz muita parceria com fintech, a gente explora muitos modelos de negócio, muita solução também para empresas internacionais que querem entrar no Brasil. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode, enfim, construir junto, e criar novas soluções com base em stablecoin, IA, enfim, que tiver por aí. Bora, vamos construir então. Tudo bom, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado, gente. Até o Obrigado. próximo. E a gente volta com o Lube Talks. Obrigadão.